Eu perguntava sobre a nulidade do processo, do julgamento. Olha que curioso aqui. Acaba de sair, está na nossa página também do UOL, está na coluna, na verdade, do painel da Folha do Fábio Zanini. Aqui a informação de que a defesa do ex-assessor de Bolsonaro, ele vê juízo de exceção e ataque à democracia por parte do Supremo Tribunal Federal. São os advogados de Felipe Martins, que é réu no processo, importante dizer, e eles estão pedindo nulidade do julgamento. Os advogados acusam os ministros do Supremo Tribunal Federal de terem criado um juízo de exceção na mais alta corte do país. E essa manifestação consta da defesa prévia apresentada ontem no processo em que Martins é réu por participação da suposta trama golpista. Existe aí, o senhor vê aí, de alguma maneira, juízo de exceção? O que é isso, professor? O juízo de exceção é quando o juiz é parcial, é um juiz ad hoc, feito para condenar, para buscar o quê? Buscar um interesse. Então, é a queda Nós tivemos juízos de exceção quando se cancela, quando não se dá o direito à ampla defesa. Quando não é o juiz competente, são vários casos de juízo de exceção. Violação ao princípio do juiz natural, o Supremo não seria juiz natural para isso, mas aqui o caso é muito específico, é sobre nulidade do processo por falta do quê? De transparência, de publicidade disso. Agora, toda a nulidade no processo está ligada, como regra, ao prejuízo. Qual é o prejuízo que existe nisso? Então, os advogados vão explorar isso. Mas tem uma coisa, nós estamos o quê? Em sede de juízo único, tá? Com recurso, com possibilidade de se acionar o plenário. Então, isso vai ser levado de uma turma do Supremo para o próprio plenário do Supremo, para ver se esse recurso é recebido. Isso é muito ruim. O Alexandre de Moraes pegou um caminho, ou melhor, voltou àquele seu espírito, aquela sua formação de Ministério Público, não de procurador de justiça, o que procura a justiça, não, aquele espírito de procurador, que não é o ideal para o nosso Ministério Público e não é a regra, atenção, não é a regra, mas é o espírito do Torquemada. De se fechar, de se silenciar. Olha, é surpreendente, Fabiola, surpreendente. Surpreendente acontecer tudo isso numa Suprema Corte, Corte Suprema. Depois vão reclamar do juiz que soltou o sujeito, ele disse que foi erro, sujeito do 8 de janeiro do relógio, né? Professor Walter Mairovich, não é fácil não aqui, não tem uma notícia que se salve aqui para que a gente possa animar um pouco. Professor, obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu sei que não pode ficar tanto tempo aí, tadinho, sentado, tem que circular um pouquinho. Até, professor. Obrigado, Fabiola. Abraço, Josias. Desculpe, mas essas coisas com o operador do direito, para quem cultiva a Constituição, Fabiola, é muito triste, é muito grave isso. É grave. Obrigado. Tchau. Obrigada, professor. 12h, 2 minutos, para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai ao intervalo, mas a gente segue falando sobre isso, né? O pedido de advogados de um dos réus do processo pedindo a nulidade do julgamento por achar que há abuso por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Josias fala sobre isso conosco aqui pelo YouTube. Ô, Josias, eu queria só, antes de passar, tem um dos trechos que está até na reportagem aqui do Fábio Zanini, um dos trechos do que eles protocolaram lá no Supremo Tribunal, e diz o seguinte: aquilo que esse processo meramente alega combater é o que ele acaba de forma paradoxa, né, por criar
sempre ao argumento simbólico da defesa da democracia, mas solapando os pilares da mesma democracia: a liberdade de expressão, a liberdade de convicção política, a liberdade de locomoção, o devido processo legal, o contraditório. Vamos lá, Josias, a gente sabe que também há atuação da defesa, né? E esse é o papel da defesa, mas até que ponto essa alegação faz algum sentido? Pode vir lá na frente esse processo, esse julgamento ser anulado por conta dessas atitudes? No Brasil, o judiciário se mostra muito flexível, né? Decisões que são consolidadas, sentenças, ocorrem reviravoltas que anulam sentenças, cancelam multas. Agora, aqui nós estamos falando de uma decisão, Fabíola, que está sendo tomada no âmbito do Supremo, né? E já mencionamos aqui algumas vezes que muito dificilmente o Supremo, evidentemente pode haver mudança de composição, novos ministros, mas o Supremo dificilmente vai desfazer a si mesmo para rever decisões, né? E essa alegação de nulidade feita pela defesa do Felipe Martins, a inconformidade com os procedimentos do Supremo, ela se generaliza em relação a todos os réus, né? Os réus estão cercados por muitas evidências, muitas provas documentais, testemunhais. A investigação da Polícia Federal foi muito minuciosa e a denúncia da Procuradoria é uma denúncia consistente. Em situações assim, os réus procuram questões processuais que possam levar à anulação de provas, possam levar a reviravoltas processuais que beneficiam os réus. Estamos falando aqui de duas acariações que ocorrem hoje. Por que estão ocorrendo? Porque os réus, cercados por evidências, tentam desqualificar a delação do Mauro Cid, para melhorar, no mínimo, amenizar a situação, que é bastante difícil, dos seus clientes. Então, os advogados apostam no que é possível para tentar amenizar a situação. E aí, até por isso, até porque os advogados estão com esse empenho, o Alexandre de Moraes devia ter dado publicidade a essas acariações. Então, dificilmente serão revistos os procedimentos, Fabíola. Estamos voltando aqui. A falta de publicidade aqui é muito triste. Estamos voltando aqui para quem está conosco na TV. O Josias também está fazendo uma análise aqui do que pode colocar em risco algo que é extremamente importante para a história do nosso país, né? Desvendar o que aconteceu, julgar quem realmente participou de uma tentativa de golpe no nosso país. E essa é uma resposta que o Brasil precisa, né? E está nas mãos do judiciário neste momento. Você falava aí sobre a atuação do Alexandre de Moraes, que nesse momento está sendo questionada por alguns, né, justamente por ele não dar transparência a um dia muito importante que é dessa acariação, porque essas duas acariações, terminou agora há pouco a acariação do Braga Neto com o Mauro Cid, já está inclusive a reportagem do Matheus Coutinho, que entrou conosco ao vivo, contando um pouco de detalhes, Braga Neto e Mauro Cid frente a frente no Supremo Tribunal Federal, não temos detalhes do que realmente aconteceu, mas os militares ficaram frente a frente pela primeira vez desde que Braga Neto foi preso, e agora outra acariação que também ele disse que já começou, né, Josias? Do Anderson Torres e do general Freire Gomes, né? Uma se daria na sequência da outra, né? Provavelmente está ocorrendo a segunda. Por que isso daí é importante, Fabíola? A gente está falando aqui dos procedimentos e não falamos ainda do conteúdo. Estão os advogados tentando melhorar a situação dos seus clientes, que está precária. Eles estão ali presentes nesse processo como sentenças condenatórias, esperando na fila para acontecer. Esse é o quadro. Então, estamos falando aqui do general Braga Neto e do ex-ministro da Justiça, Anderson Gomes. Ambos pediram acariações, o Braga Neto com o Mauro Cid, o Anderson Gomes com o general Freire Gomes, né? O Anderson Torres com o general Freire Gomes, que foi comandante do Exército. Veja o caso do Mauro Cid. Ele se revelou um delator meio seletivo e, em relação ao Braga Neto, ele fez revelações tardias. Então, no depoimento original,
não havia determinadas informações que foram depois sendo fornecidas pelo delator, pelo Mauro Cid, à medida que a polícia ia descobrindo fatos novos e pressionava o delator. Mas como é que você não contou isso? E o que é que está? Quais são as duas questões que estão sendo questionadas pela defesa do general Braga Neto? Uma delas é uma revelação feita pelo Mauro Cid, como disse tardiamente, de que o plano Punhal Verde e Amarelo, aquele que previa o assassinato do Lula, do Alckmin, do próprio Alexandre de Moraes, foi esmiuçado numa reunião na casa do Braga Neto, em novembro de 2022. E noutra revelação, o Mauro Cid disse que recebeu uma caixa de vinhos das mãos do general Braga Neto, no Palácio da Alvorada, com dinheiro que serviria para financiar as atividades daqueles kids pretos que se encarregariam de monitorar o Moraes, o Lula, o Alckmin. E ele alegou, quando fez essa revelação, que não se lembrava de quanto havia na embalagem, que dia ele recebeu essa caixa de vinhos com dinheiro do Braga Neto. O Braga Neto disse que ele está mentindo. E algum dinheiro circulou nas mãos desses kids pretos, porque a Polícia Federal documentou a aquisição de celulares que foram usados por esses oficiais do Exército que monitoravam ali os movimentos do Alexandre de Moraes, com codinomes, identidade camuflada. Houve uma mensagem que está lá no processo do Mauro Cid com um colega de Exército, o Tenente-Coronel Rafael de Oliveira. Nesse contato ele falou, o Mauro Cid e ele trocaram. O tal Rafael de Oliveira disse: precisa de dinheiro. Os kids pretos, para atuarem, precisam de dinheiro. Aí o Mauro Cid pergunta quanto, ele fala que pelo menos 100 mil reais. Algum dinheiro circulou. Compraram telefones celulares, foram pilhados ali numa operação camuflada. Agora, o Braga Neto diz que o Mauro Cid mente. Então era muito conveniente que esse cotejo de versões, esse cara a cara, esse tete a tete, estivesse ocorrendo aqui, diante das câmeras, ao vivo, transmissão, com todo mundo vendo, porque são pontos cruciais. Há num despacho do ministro Alexandre de Moraes, Fabíola, quando ele autorizou essas acariações, ele deu a entender que não vai levar muito a sério as versões dos réus. E ele diz, olha, ao contrário de testemunhas, e estamos falando aqui, hoje tem uma testemunha lá, o general Freire Gomes, por exemplo, não é réu, ele é testemunha nesse processo. Aí ele diz, o Alexandre de Moraes, ao contrário das testemunhas, que têm o compromisso de dizer a verdade, os réus eles podem falsear, podem mentir, inclusive, para não se autoincriminar, podem falsear a verdade em prol da sua autodefesa. Foi o que escreveu o Alexandre de Moraes. O que ele está dizendo aqui? Olha, estou autorizando aqui essas acariações, mas não me interessa muito a versão, a essa altura, dos réus. Então, Braga Neto, Anderson Torres, até porque esses detalhes aqui são parte da acusação. Eles enfrentam outras acusações, né? E está em jogo também aqui, daí a relevância, daí o incômodo com a ausência de transparência, está em jogo aqui a definição do tamanho do prêmio que o Mauro Cid vai receber pelos seus depoimentos. O Luiz Fux, que acompanha esse depoimento de hoje, essas acariações, o Luiz Fux está acompanhando. E o Fux, num dos depoimentos do Mauro Cid, ele disse que não é o momento próprio, mas ele deixou claro que vê com muita reserva as 9 delações do Mauro Cid. Quer dizer, um mesmo colaborador fazendo 9 delações, disse o Luiz Fux, cada uma apresentando uma novidade, quando lhe pareceu conveniente, é preciso analisar essa delação com cuidado. Então, esse delator, provas, ainda que seja cancelada, que fosse cancelada, anulada a delação, as provas seriam aproveitadas pela lei. Isso é preciso saber. O Mauro Cid merece esse prêmio, está lá que ele seria premiado com um máximo de 2 anos de cadeia, que significa ficar fora, não vai para trás das grades, né? Então é preciso, por todas as razões, seria razoável que essas acariações ocorressem hoje com luzes acesas, com refletores acesos, com transmissão ao vivo, e é uma pena que não esteja ocorrendo. Amanhã vão dizer os advogados, olha, não aconteceu, não foi bem isso e tal, e aí o Alexandre de Moraes vai dizer o quê? Está aqui a ata. Uma ata é menos clara, menos transparente do que um vídeo, do que um áudio. Então é uma pena que isso esteja ocorrendo com portas fechadas e com luz apagada.